Então, basicamente, nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho da infraestrutura de conferência que o Link 2013 traz e o que essas mudanças dessa infraestrutura permitiu que trouxesse de funcionalidades novas para os usuários, né? Então, dentre alguns temas, a gente vai ver um pouquinho dessa questão de como funciona o processo de agendamento e ingressão nas salas de videoconferência, né, de live meetings, e algumas mudanças também relacionadas ao processo de usuários que ingressam nas salas de videoconferência, seja através do celular, seja através de um cliente web, ou até mesmo somente, não no cliente celular, mas somente via telefone, né? Então, houveram algumas mudanças para facilitar a vida do usuário nesse sentido, e essas mudanças é o que a gente aborda aqui nesse módulo, em termos de infraestrutura de servidor. Então, vamos dar um overview, basicamente, um overview rápido aí, né, desse cenário de melhorias e por que a Microsoft investiu, principalmente nessa versão do Link, para essa questão de videoconferência. E uma das principais coisas aí que os clientes, em geral, reportaram como problemas ou melhorias a serem implementadas nessa versão você poder, por exemplo, customizar aquele invite que é enviado no Outlook para os usuários que vão participar de uma videoconferência. Então, nas versões anteriores, você não conseguia, né, fazer nenhum tipo de customização. Ele recebia já um texto padrão com um logozinho lá da Microsoft e você tinha que enviar aquele convite para os usuários que iriam participar de uma videoconferência. Já no Link 2013 não, a gente vai ver que dá para customizar aquela cara, colocar um logo, uma URL customizada para um endereço de suporte, helpdesk, coisas desse tipo. A mesma coisa é válido para clientes de Outlook Web Access, onde a gente não tinha possibilidade de criar um convite de live meeting através do cliente web, ou até mesmo ingressar através dele. E também habilitar alguns cenários novos. Dentre esses cenários, eu destaco aqui a possibilidade, por exemplo, de você poder fazer videoconferência através de dispositivos móveis e também você participar de videoconferência com todas as funcionalidades, que inclui áudio, vídeo, colaboração de conteúdo, etc., através de um cliente web, sem depender de um cliente Attendee ou o próprio cliente Link instalado na estação. Então, acho que esses são os principais cenários que foram reportados para a Microsoft como pontos de melhorias e foi nesse caminho que a Microsoft seguiu. E a gente vai ver o que resultou disso daí, né? Quando a gente fala especificamente de conferência, né, infraestrutura de conferência, o que mudou? A primeira coisa que mudou é que a gente consegue agora customizar aquela página de conference que os usuários recebem. Então aqui esse é um exemplo de uma tela de customização, onde eu consigo dizer o nome da empresa, especificar uma URL de helpdesk, por exemplo. Então você pode escrever lá, se você tiver dúvida, clique aqui. E esse clique aqui vai te jogar por uma página web onde você já põe lá perguntas e respostas e o telefone do seu helpdesk, por exemplo. Você consegue colocar o logo da sua empresa e consegue fazer algumas outras customizações. Então esse é o primeiro ponto aí que a Microsoft melhorou, criando essa interfacezinha para que você, como administrador, consiga customizar essa página de entrada de uma live meeting. E esse aqui é um exemplo pronto aí de como ficou. Mudanças no processo de ingressão de uma videoconferência. O que mudou, né? Algumas coisas novas vão acontecer, como por exemplo, quando você clica naquela URL Join to the Conference, ou ingressar na conferência, essa URL vai te jogar para o servidor Link e ele vai identificar na sua máquina qual o cliente que você está utilizando para ingressar naquela videoconferência. Inclusive ele vai conseguir detectar se você não tem o cliente e aí automaticamente ele vai te redirecionar para a URL daquela página de videoconferência via web. Então esse processo de detecção do cliente instalado na máquina, inclusive o processo de detectar que você não tem o cliente instalado na máquina, ele é bastante importante para garantir que se você não tiver o cliente instalado na máquina, ele te jogue para a página de web conference, que é o cliente web, ou se você estiver ingressando, por exemplo, de um celular, ele saber que você está ingressando a partir de um cliente de celular, porque a interface vai ser um pouquinho diferente. Então essa funcionalidade ela é bem importante. Outra coisa interessante é o Link Web App, que é justamente aquela capacidade que eu comentei da gente poder ter a videoconferência, né, o Attendee participando de uma videoconferência através de um cliente web, tendo todas as funcionalidades que um cliente instalado teria. Isso inclui áudio, vídeo, compartilhamento de desktop, inclusive você controlar o desktop remoto a partir desse cliente web sem ter necessariamente que instalar um cliente na estação. Isso fez com que a URL de entrada fosse modificada, então você primeiro bate no servidor Link,
numa URL genérica, aí ele identifica qual é o tipo de cliente que você está utilizando e ele te responde com uma URL correta. Ou a URL do Live Meeting Web, ou a URL para você ingressar via cliente instalado. E aqui é o resumo de tudo que eu te falei, né? O principal motivo disso é ele poder identificar da onde que você está vindo, né? Se você está vindo de um celular e de qual é o modelo desse celular, né? Qual a versão do sistema desse celular. Se você está vindo da web, se você tem cliente na estação ou não, coisas desse tipo. Então houveram mudanças em relação a esse sentido também na arquitetura para poder identificar de que forma você está conectando nessa videoconferência. E como é que funciona esse processo na prática, né? Então, no cenário que o cara está acessando uma videoconferência de fora, ele vai acessar a URL dele, né, que é a URL do Live Meeting dele. Cada usuário tem a sua URL, né, como se fosse, cada usuário teria a sua própria sala virtual. Esse número é um número que não muda, né, o ID da conferência dele. Aí, ele ingressou na sala de videoconferência, né, ele clicou lá Join to Conference, ele vai bater num Director, caso ele tenha um Director, como a gente já comentou aqui também, em slides anteriores, né, em módulos anteriores, o Director ele não é um requisito, mas caso você tenha, essa URL vai ser publicada para o Director. E aí depois a gente vai ver um outro cenário onde a gente não tem o Director. Então ele bate no Director, o Director faz uma consulta no pool front-end para saber se o cara pode ingressar na videoconferência ou não e qual é o cliente que ele está utilizando. Essa informação volta para ele e aí ele conecta na videoconferência. A gente tem o segundo cenário, o cenário onde a gente não tem o Director. E aí ele bate diretamente no pool. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa URL que está sendo publicada para extranet, né, para internet, que é publicada através de um proxy reverso, a gente vai ter basicamente duas opções. Ou ela bate num Director, que faz o meio de campo entre o mundo externo e o front-end interno, ou ela bate diretamente num pool. No cenário onde ela bate diretamente num pool, ele faz o mesmo processo de validação, mas eu posso descobrir, por exemplo, que o usuário não está hosteado nesse pool. Então ele faz um proxy para o meu pool onde está o meu usuário. Então só o reforço aqui que eu quero dar nesse discurso é o seguinte. Se você tem um Director antes dos dois pools, o Director consegue direcionar para o pool correto, dependendo de onde está o usuário. Se você tem dois pools e não tem um Director, essa URL sempre vai ser publicada para um pool que você elegeu. E aí esse pool é o responsável por fazer esse proxy para os demais pools, caso você tenha. Então você não vai ter múltiplas publicações dessa URL se você tiver múltiplos pools. Você sempre vai publicar essa URL por um pool único e esse pool fica encarregado de fazer o redirecionamento do usuário internamente. A única mudança aqui em relação ao Director, se for do link 2010. E a mudança aqui é a seguinte, diferente do Director 2013, que faz um proxy para o link server 2013, se você estiver usando o Director 2010, mas o usuário está hosteado num pool 2013, ele faz um redirecionamento da URL. Isso quer dizer que ele vai voltar para o usuário uma URL diferente. Então a seção da mídia, né, da sinalização, deixa de passar pelo Director do 2010 e é redirecionada diretamente para o pool do link 2013. E aí todo esse cenário aqui que eu estou explicando é só o processo de validação de qual é o cliente que o usuário está utilizando. Toda a mídia, né, o áudio, o vídeo, o conteúdo que está sendo compartilhado, etc., não passa por esse caminho aqui. Ele passa pelo cliente do link lá na ponta, passa pelo Edge e do Edge vai para o front-end. Esse processo aqui que eu estou mostrando, que passa pelo Director e pelo pool, né, seja ele 2010 ou 2013, ele só acontece para sinalização de identificação da URL para descobrir se o usuário está usando um cliente web, se ele está usando um cliente instalado na estação ou é através de um celular que ele está se conectando. Só é importante frisar isso, que a mídia, o áudio, o vídeo, o conteúdo que está sendo compartilhado, ele não vai passar pelo Directory durante a videoconferência. Ele passa pelo Edge, do Edge para o front-end. A mesma coisa nesse cenário anterior, onde a gente tem a URL se conectando a um pool, desse pool ele fala, não, esse usuário não está aqui, eu tenho que redirecionar essa URL para fazer o proxy para esse pool. Isso aqui é somente a sinalização dessa identificação de qual é o cliente. Mesmo nesse cenário aqui, onde ele passa pelo pool 1 para depois ir para o pool 2, a mídia passa do Edge diretamente para o pool do usuário. Ele não fica acontecendo esse proxy persistente aqui não. Cenários híbridos. Funciona muito parecido como se eu tivesse com dois pools. Então, eu tenho um cenário híbrido onde eu tenho parte dos usuários local, parte dos usuários na nuvem,
funciona da mesma forma. Eu publico a minha URL para o meu directory, caso eu tenha. Esse directory consegue identificar se o meu usuário está local ou na nuvem, e aí ele faz um redirecionamento dessa sinalização para o pool correto. Seja o pool local, seja o pool na nuvem. Colaboração. O que mudou na colaboração? Primeira mudança em relação a reuniões, quando a gente está falando de compartilhamento de PowerPoint. A gente já viu também em módulos anteriores, e agora à tarde a gente vai ter um lab também, onde a gente vai instalar um novo cara, que é o WAC Server, ou Microsoft Office Web App. Eu até verifiquei ontem uma das dúvidas, esse servidor é licenciado? Não é, né? O WAC Server não é, a única coisa que você precisa licenciar é a licença de server, né, o servidor Windows, mas o aplicativo, o WAC Server, ele não é licenciado, ele não é pago. Então, o que a gente tinha antes no 2010? Né? A gente tinha lá a possibilidade de compartilhar PowerPoint no Live Meeting, para quem já teve contato com 2010 e o CSR2 sabe disso, conseguia compartilhar PowerPoint dentro de um Live Meeting. Só que tinha algumas limitações. Dentre elas, toda vez que você faz o upload desse PowerPoint para uma conferência do Link 2010, ele converte esse PowerPoint para versões do 2007, para serem compatíveis com as versões do 97 e 2013. Então, nesse processo, tem todo o tempo de upload do meu arquivo até o tempo de conversão desse arquivo. Então, para o usuário já é ruim, porque ele tem que esperar fazer o upload e esperar acontecer a conversão. O segundo ponto é que a partir do momento que ele faz essa conversão para permitir que esse PowerPoint fosse compatível com outras versões do PowerPoint, né, versões anteriores, nesse processo de conversão ele perdia funcionalidades. Então, às vezes o cara ficou ali horas criando um monte de marabolismo ali, um negocinho que desce, sobe, música, não sei o que. Nesse processo de conversão, ele perdia essas funcionalidades e aí não tinha a mesma fidelidade de um PowerPoint apresentado numa estação com data show, como a mesma fidelidade de uma apresentação desse PowerPoint transmitido através de um live meeting, por exemplo. Então, esse era um dos problemas. Outro problema é que ele dependia do PowerPoint instalado na máquina, ou do Outlook Client ou do Outlook Viewer. Então esse era o cenário que a gente tinha no 2010. Já no 2013 não. A gente tem essa funcionalidade nova que eu comentei, que é o WAC, né, o WAC Server, ou Web Application Companion, que é um produto que fica separado da infraestrutura Link, né, então é um servidor onde a gente instala esse WAC Server, a gente vai instalar no laboratório inclusive, e configura ele para que o Link consuma esse recurso. Mas ele não faz parte do produto Link, ele não é licenciado pelo Link, ele é um produto da Microsoft, do pacote Office Server, que é consumido pelo Link, que é consumido pelo SharePoint e é consumido por outros produtos do pacote Office Server. E alguns benefícios vieram junto com esse componente novo. E aí o principal deles é a capacidade de a gente poder compartilhar conteúdo PowerPoint mantendo a mesma fidelidade como se eu tivesse no meu PC. Isso porque se o WAC Server recebe esse PowerPoint, converte isso para HTML5 e mostra isso para o usuário no formato HTML5. Então eu não preciso, por exemplo, ter nenhum tipo de versão de cliente PowerPoint instalado na estação, porque eu estou utilizando apenas um browser. Eu consigo ter fidelidade, por exemplo, para ver o vídeo que está sendo transmitido sem ter necessidade de um codec específico instalado na estação, dentre outras funcionalidades que esse componente novo trouxe. Então, ele não é um requisito, mas é bastante recomendado ter esse componente para garantir a fidelidade das videoconferências que inclui o compartilhamento de documentos PowerPoint. Como é que esse cara funciona na prática, né? Aqui é um passo a passo de como seria a vida do usuário. Então tem aqui o apresentador, o compartilhador daquele PowerPoint. Ele faz o upload do arquivo para o link, né? Ou seja, vou compartilhar um PowerPoint. Aí ele seleciona lá a opção. Esse arquivo ele é enviado para o link server. O link server salva esse arquivo na pasta compartilhado que a gente configurou lá para ser utilizado pelo link server. Até que nenhuma novidade. Aí ele fala o seguinte, bom, beleza, agora eu quero compartilhar esse PowerPoint. Eu já fiz o upload dele, né, já selecionei previamente que eu vou usar ele durante a minha reunião, mas agora eu vou de fato compartilhar com os meus usuários. Os attendees, né, as pessoas que vão visualizar aquele documento, recebem essa informação e junto com essa informação vem a URL de broadcasting, que é o WAC Server, e o ID do documento que eu estou compartilhando, ou que eu quero compartilhar. Aí o visualizador, né, o attendee fala, legal, eu vou usar essa URL que eu recebi
para contactar o meu WAC Server. Aí essa URL pode ser uma URL interna ou uma URL pública, se o cara estiver de fora. O WAC Server fala, legal, então esse usuário aqui, esse atendi, quer consultar o arquivo, né, visualizar o arquivo de ID XYZ. Ele passa essa informação para o servidor link. O servidor link pega esse arquivo de volta aqui no file server e envia para o meu WAC Server. O meu WAC Server converte isso para HTML5 e mostra para o usuário. Então esse é o processo, né, o fluxo que acontece quando o usuário seleciona compartilhar PowerPoint, e aí é o processo que acontece quando o usuário está recebendo aquela informação, o fluxo que acontece para ele poder visualizar aquele arquivo. Importante frisar aqui que o arquivo, né, o arquivo PowerPoint, assim como nas versões anteriores, continuam ainda aqui no Content Store, que é o file server que a gente configurou durante o setup do link. Como eu comentei, o WAC Server ele é um componente compartilhado entre o pacote Office Server. Ele não faz parte do produto link. Então isso quer dizer que nessa infraestrutura link aqui que a gente tem um pool de front-ends, com edge, etc. E o WAC Server Farm está aqui servindo a essa infraestrutura do link, mas somente como componente de consulta, assim como é um banco de dados SQL, por exemplo. É um componente compartilhado para uma infraestrutura link, assim como é também um componente compartilhado para uma infraestrutura de SharePoint. E a mesma coisa vale para um cenário de Standard Edition, né? Você tem um componente WAC Server aqui adicional à sua infraestrutura do link. Você não pode coexistir o WAC Server, seja na versão Enterprise, seja na versão Standard, com qualquer outro componente do link. Ele tem que ser um componente totalmente separado, que pode inclusive ser administrado, controlado, instalado, etc., por um outro time, não necessariamente o time de link. E aqui é um desenho de topologia de como funciona o acesso externo a esse processo, aquele mesmo workflow que eu mostrei de forma interna. De forma geral, acontece da mesma maneira como se o cara estivesse internamente. A única diferença é que a URL publicada para ele acessar esse conteúdo é uma URL que passa através do seu proxy reverso. Então a gente vai ter basicamente no proxy reverso duas entradas, né? A primeira que é a meeting.seu-domínio, onde ele vai bater no seu front-end ou directory, se você tiver um directory, para ele descobrir qual é o cliente que você está instalado, qual é o ID da sua reunião, etc. E uma segunda URL, que é a URL pública do seu WAC Server, que é onde ele vai receber esse streaming desse PowerPoint sendo compartilhado. Mudanças também no Dial Out. Eu não sei se vocês lembram de como funciona essa funcionalidade. É basicamente aquela opção onde você está ingressando numa videoconferência hoje, por exemplo, via cliente celular, e aí você não tem hoje, por exemplo, a funcionalidade de voz sobre IP no celular. Então você tem aquela opção de discar para o meu número. E aí o próprio cliente link, né, o servidor link, disca para o número do seu celular e você ingressa na sua videoconferência através do seu telefone tradicional. A gente tem uma mudança importante nesse cenário, que é o seguinte: antes, ou hoje, né, na versão 2010, você só consegue fazer isso para usuários que tenham Enterprise Voice habilitado. Então, se eu tenho integração com telefonia e eu sou permitido, né, a fazer ligações telefônicas, eu consigo usar esse recurso. Então, vem um lembrete de reunião online no meu celular, no meu cliente celular não funciona ainda o cliente de voz sobre IP, aí eu tenho a opção lá de ingressar via telefone, aí o sistema me liga. Isso só funciona para quem tem Enterprise Voice habilitado. Já na versão 2013, não. Na versão 2013, mesmo aqueles usuários que hoje não têm a capacidade de fazer ligação telefônica no link, mas obviamente você tem o link integrado à telefonia, eles vão poder ingressar numa videoconferência através do número que ele digitou ou que ele especificou, mesmo sem ele ter essa funcionalidade de Enterprise Voice habilitada para ele. Então é uma mudança também interessante para usuários móveis, principalmente. E falando especificamente de alta disponibilidade de Disaster Recovery, algumas mudanças também em relação a esse tema. Mais uma tabela comparativa, como sempre, mas eu destaco aqui o principal pilar aqui, que é o que a gente mais comumente vê, né? Ou seja, alta disponibilidade, 2 servidores no mesmo ambiente, e aí acontece uma falha entre um dos 2 servidores. O que acontece? Todo o scheduling, né? todas as informações de agendamentos de reuniões recorrentes ou reuniões que eu agendei para daqui uma semana, os usuários agendaram para daqui uma semana, são replicados entre todos os servidores, então isso não é perdido. A mesma coisa acontece para as reuniões que estão acontecendo nesse mesmo momento. Os arquivos que foram compartilhados ou estão sendo compartilhados naquele momento, ou que eu já fiz upload previamente para a minha reunião. Então, às vezes eu já agendei uma reunião para a semana seguinte, já fiz o upload do arquivo que eu vou usar naquela reunião, ele já está lá no file server.
isso é replicado também via DFS. E para reuniões que estão acontecendo no momento e que houve uma falha naquele determinado momento, para o usuário o failover é automático. O cliente fica indisponível por alguns segundos e volta automaticamente, sem impactar diretamente o usuário drasticamente, digamos assim. E aí tem alguns outros cenários, né? Tipo, tem um gel redundância e aí naquele determinado momento caiu o meu data center principal. O que acontece? Aí aqui tem o detalhamento do que acontece em cada um desses cenários. Mas essa primeira coluna é o mais comum, né? Onde eu tenho 2 servidores front-ends, estou tendo uma videoconferência, o que acontece em cenário de falha. E do gerenciamento. O que mudou em termos de gerenciamento quando a gente está falando de conferência? A gente tem aqui também uma tabela comparativa, e o que principalmente a gente consegue ver aqui é que houveram poucas mudanças em relação ao processo de gerenciamento das versões anteriores para o Link 2013. Então isso garante com que nós, como administradores, não percamos todo aquele conceito de dial-in, permissionamento de quem pode fazer uma ligação externa ou somente receber uma ligação interna através do dial-in conference e assim por diante. Então a gente tem praticamente as mesmas funcionalidades que a gente tinha nas versões anteriores para a versão do Link 2013. Archiving. Quando a gente fala de archiving, tem o archiving do instant messaging, né? Ou seja, tudo que foi conversado, a gente já viu que a gente pode gravar esse archiving dentro de uma base de dados SQL, ou integrar isso ao Exchange e gravar aquele texto todo dentro do Exchange. A mesma coisa é válido para quando a gente está falando de conferência. Eu consigo fazer essa integração do archiving de Web Conference dentro do Exchange, e aí dentro do Exchange Store, eu vou gravar algumas informações. E aí o que é gravado? Né? Tudo que foi conversado durante aquela live meeting, né? Durante aquela conferência, quem ingressou naquela conferência, quais são os arquivos que foram compartilhados, né? Os PowerPoints que foram compartilhados, tudo que foi escrito no whiteboard, as votações de pool, caso você tenha uma votação de pool, tudo isso é mais ou menos o que a gente já tinha nas versões anteriores. A diferença aqui é que ao invés de eu estar gravando essa informação dentro de um SQL Store, eu estou utilizando o Exchange para fazer essa gravação. O legal aqui de permitir essa integração com o Exchange é que você ganha funcionalidades adicionais. Como a gente já comentou antes, todas as funcionalidades de retenção, as configurações de retenção, políticas de acesso a essa informação e etc., que você já previamente tenha configurado no Exchange, para compliance, se aplica também ao archiving de conferência do Link. Então, a ideia de integrar esse mundo de archiving do Link com o mundo de archiving do Exchange é aproveitar toda a política de compliance que você já tem aplicado no Exchange para ser válida também no Link 2013. Só recapitulando, como eu comentei, a gente pode ter o archiving habilitado no Exchange ou no SQL, recomendação sempre no Exchange. Archiving, seja ele de instant messaging, seja ele de archiving de Web Conference, a Microsoft não acredita que esse seja o tipo de archiving para ser mantido por muito tempo, então é importante garantir com que você tenha as suas políticas corretas para você não inchar a sua base de dados com conversa de tipo, vamos almoçar, daqui a pouco, já estou indo, etc. Então é importante só diferenciar os critérios de retenção, né, de uma mensagem de e-mail versus uma mensagem de texto ou até mesmo uma videoconferência. Além disso, quando a gente fala de integração do Link 2013 com o Exchange, a gente ganha a funcionalidade do Discover, né? Então, quando eu tenho Exchange 2013, eu consigo usar aquela página web de descoberta de informações, onde eu busco por nome, data, palavra-chave, etc. Quando integrado ao Exchange 2013, eu consigo utilizar essa funcionalidade para consultas do archive do 2013, do Link 2013. Assim como o inverso é verdadeiro, né? No Link 2013 eu não tenho nenhuma console de busca de informação. Então, caso eu utilize o archiving do próprio 2013, né, gravando no SQL, eu tenho que desenvolver ou usar algum script, alguma coisa para buscar essa informação. Então, é altamente recomendado, em cenários que sejam possíveis, integrar o archiving do Link com o archiving do Exchange 2013.